Ele jogou os papéis sobre o balcão como quem descarta algo que não tem mais utilidade. Ela estava lá para assinar o futuro da filha. Um bilionário esperava no corredor e viu tudo. Até que ele entrou sem hesitar e disse com firmeza: "Você não vai sair daqui sozinha." Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Eduardo Cavalcante nunca imaginou que uma terça-feira de manhã, num cartório do centro de São Paulo, fosse mudar o curso de uma vida que ele achava que já estava completamente traçada. Eram 8h40, quando o motorista parou o carro preto na rua Boa Vista, e Eduardo desceu com a pasta de couro marrom na mão, o terno cinza chumbo cortado sob medida ajustando nos ombros, o nó da gravata levemente afrouxado, porque era o tipo de detalhe que ele havia parado de se importar desde que o pai morreu. 8 meses. Contava em semanas ainda, como se cada 7 dias fosse uma camada de algo que estava aprendendo a carregar sem dobrar. O cartório do nono no ofício ficava num edifício antigo de fachada ocre, com venezianas desbotadas. E o ar lá dentro cheirava a papel velho e a madeira tratada. Aquele odor específico de lugar que existe faz tempo demais para se preocupar com aparência. Eduardo gostava desse cheiro. Lembrava do escritório do pai em Pinheiros, onde as paredes eram de tijolo à vista e a mesa era de jacarandá com arranhões de décadas. O pai que construiu tudo do zero, que usava relógio de couro comprado numa feira, que morreu num domingo de sol às 6 da manhã, sem dar nenhum aviso, e que deixou para Eduardo um império de 380 milhões e uma saudade que não cabia no inventário. Eduardo estava ali para registrar a escritura de um imóvel comercial no Itaim Bibi. Transação de rotina que ele poderia ter delegado ao setor jurídico da Cavalcante Incorporações, se não fosse o hábito antigo, herdado do pai, de aparecer pessoalmente nos momentos que importavam. Empresa se faz com presença, o pai dizia. E Eduardo havia carregado isso como lei, mesmo quando a Cavalcante tinha crescido para 240 funcionários. E um conselho que achava que ele deveria delegar mais. Ele delegava reuniões de alinhamento e conferências de relatório, mas não escrituras. Sentou na sala de espera, cadeiras estofadas em verde musgo desgastado, um ventilador de teto girando com aquele ruído suave de quem já perdeu a urgência. Tirou o celular do bolso, viu 3 mensagens do assistente sobre o jantar com um investidor árabe semana que vem, respondeu com "confirma", sem muito pensar, e então ficou olhando para a janela, onde a luz de novembro entrava branca e um pouco dura. Havia uma sala de atendimento separada por uma divisória de vidro fosco, o tipo de vidro que deixa ver formas e cores sem deixar ver detalhes. E foi por esse vidro que Eduardo viu a mulher chegar. Ela entrou com um passo que era rápido demais para parecer natural. O coque estava meio desfeito, mechas escapando pelo lado direito, e ela tinha um avental de trabalho dobrado dentro de uma bolsa de tecido que ela segurava com as 2 mãos na altura do umbigo, o modo como as pessoas seguram coisas quando estão tentando controlar alguma outra coisa completamente diferente. Eduardo não a conhecia. Não teria como. Mas havia algo na forma como ela atravessou a sala, mantendo o queixo levantado, enquanto os olhos varavam o ambiente com aquela combinação específica de medo disfarçado e determinação muito real, que fez com que ele deixasse de olhar para o telefone. Ela foi direto ao balcão. O funcionário, um homem de uns 50 anos, com óculos de armação grossa, a recebeu com a expressão de quem atende um número de senha, não uma pessoa. E então, o outro homem chegou. Leandro entrou uns 2 minutos depois, com o passo lento de quem não precisa ter pressa, porque o tempo dos outros é sempre mais disponível que o seu. Terno sob medida, mais escuro que o de Eduardo. Relógio que Eduardo reconheceu à distância como sendo de uma marca que custava mais do que muita gente ganha em 2 anos. Cabelo gel, expressão de quem chegou não para negociar, mas para encerrar. Eduardo o observou pelo vidro sem se mover.
Leandro foi direto para o balcão onde a mulher esperava e, sem cumprimentá-la, sem olhar nos olhos dela, colocou uma pilha de documentos sobre a bancada com um estalo seco que fez o funcionário recuar imperceptivelmente. "Assina aqui", Leandro disse, e o tom era de quem fala para um subordinado em atraso. "Já estou com ela. A advogada dela também está ciente." Pela divisória de vidro fosco, Eduardo não ouvia as palavras com clareza, mas a linguagem do corpo era uma frase completa, sem precisar de tradução. A mulher não pegou os documentos. Ficou olhando para eles como quem olha para uma armadilha que já conhece o mecanismo. Seus ombros estavam tensos, mas não caídos. Isso Eduardo notou. Tensos, não curvados. Havia diferença. Renata Souza percebeu que as mãos estavam frias apenas quando tentou estender o braço para pegar os documentos e os dedos não obedeceram do jeito que ela queria. Fez isso há uns 8 anos, essa coisa do corpo de não obedecer quando o medo é grande demais. A primeira vez tinha sido quando o médico disse que a mãe precisava de cirurgia e ela tinha 18 anos e R$ 80 na conta e não sabia o que fazer com nenhuma das duas informações. Desta vez era diferente e igual ao mesmo tempo. Diferente porque Sofia tinha 4 anos e estava na creche do Ipiranga nesse exato momento desenhando girafas com giz de cera, completamente alheia ao fato de que a mãe estava num cartório no centro de São Paulo, segurando o coração com as mãos frias, enquanto o pai assinava coisas que ela não tinha pedido para assinar. Igual porque o medo era o mesmo tipo, o medo de não ter controle suficiente sobre o que vai acontecer com quem você mais ama. Leandro havia ligado às 6h50 da manhã. Renata estava acordada, fazia um quarto de hora, tomando o café que ela fazia no fogão, porque a cafeteira elétrica havia quebrado em julho e ainda não tinha entrado no orçamento substituir. "Apareça às 9h, ele disse. "Precisa ser hoje." Ela sabia o que era antes de ele dizer, porque Leandro sempre avisava na última hora como estratégia, não por descuido. Era o tipo de pessoa que planejava a inconveniência dos outros com cuidado. Tinha contratado uma advogada para representar Sofia, o que soava bonito, até você entender que a advogada havia sido contratada sem consultar Renata, o que significava que a mulher trabalhava para Leandro, mesmo que o papel dissesse que representava a criança. Doutora Fernanda. O nome estava nos documentos. Renata tinha visto em 2 segundos de leitura antes que o estômago fechasse. Era uma manobra. Ela não era advogada, mas 12 anos ouvindo sua mãe contar histórias de conhecidos que perderam guarda de filhos por não ter dinheiro para processo, ensinavam alguma coisa. "Você vai assinar hoje", Leandro disse, sem olhar para ela, ajeitando um dos documentos sobre o balcão com o indicador. "Ou isso vai para a audiência e o juiz vai ver que você ganha R$ 1.600 por mês numa confecção no Brás e mora num apartamento de 40 metros com uma criança." Renata encarou o lado da cabeça dele porque ele continuava olhando para os papéis. 1.650, ela pensou, sem dizer, porque a precisão não era o ponto. O ponto era que Leandro conhecia o número e o usava como se fosse uma prova de incompetência em vez de evidência de uma vida inteira de trabalho. Ela tinha costurado desde os 18 anos. Sabia fazer desde calça jeans com 5 bolsos até vestido de noiva com 200 botões forrados. Sabia o nome de cada ponto, sabia afinar máquina industrial, sabia calcular consumo de tecido para grade de tamanho sem calculadora. Nada disso importava quando o argumento era o número na conta. O funcionário do cartório estava evidentemente desconfortável. Mexia nos papéis sem propósito, olhava para a tela do computador como se houvesse alguma coisa urgente ali que não havia. Renata colocou a bolsa sobre o balcão e abriu os documentos. Suas mãos ainda estavam frias.
As letras estavam legíveis. O primeiro parágrafo já usava a expressão melhores condições materiais para desenvolvimento da criança, de uma forma que tornava claro para qual lado a balança estava inclinada antes de qualquer audiência. Não era um acordo, era uma rendição com assinatura. Ela virou a página. Sentiu a garganta apertar. Não era tristeza, era raiva. Era uma coisa mais funda que raiva. Era o tipo de sentimento que não tem nome exato, mas que fica alojado no peito como um objeto sólido. Foi quando a porta se abriu. Eduardo Cavalcante entrou na sala de atendimento sem bater. Não porque fosse rude, porque havia tomado a decisão de entrar antes de pensar no protocolo de bater, e quando percebeu que estava na sala, a decisão já tinha sido tomada por alguma parte dele que não consultou a outra. Posicionou-se ao lado da mulher. Ela cheirava levemente a café e a tecido. Esse cheiro específico de quem trabalha com máquinas o dia inteiro. Era mais baixa que ele por uns 15 centímetros. Tinha os ombros ainda tensos, os documentos na mão. Leandro virou para olhar para Eduardo com a expressão de quem acabou de ser interrompido numa conversa que não era pública. Eduardo não disse nada para Leandro. Inclinou levemente a cabeça em direção à mulher e disse com a voz baixa o suficiente para ser conversa e firme o suficiente para ser declaração. Você não vai sair daqui sozinha. Renata virou para o homem ao lado dela com uma velocidade que veio do susto. Ele era alto, terno cinza, expressão calma, com aquela qualidade específica de calma que não é indiferença, mas é controle. A expressão de quem está completamente presente na cena e completamente no controle de si mesmo ao mesmo tempo. Ela não o conhecia, nunca tinha visto na vida, e ele estava ali do lado dela com a postura de alguém que havia chegado para ficar, não para observar. Leandro recuou meio passo. Foi involuntário, Renata notou, e essa involuntariedade disse mais do que qualquer palavra teria dito. O terno, o relógio, a postura, o tom. Leandro reconhecia a linguagem do poder quando ela aparecia na mesma sala que ele, e o homem ao lado de Renata falava essa linguagem com fluência de nativo. O funcionário do cartório aproveitou o silêncio e disse que, infelizmente, para documentos dessa natureza, seria necessário retornar com os dois presentes e com representação jurídica de ambas as partes, conforme procedimento do cartório, em outra data a combinar. Disse isso olhando para a mesa, não para nenhum dos três. Era a saída que todo mundo no ambiente precisava. Leandro saiu primeiro. Sempre saía primeiro de situações que não terminavam do jeito que ele havia planejado, como se partir antes fosse uma forma de manter a narrativa de que ele era quem encerrava as coisas. Guardou os documentos na pasta com movimentos controlados. Disse até logo, para ninguém especificamente. E atravessou a porta sem olhar para Renata. O barulho dos passos dele no corredor de mármore foi diminuindo e então desapareceu. E o silêncio que ficou era diferente do silêncio que havia antes dele entrar. Era um silêncio que tinha espaço. Renata ficou parada por uns 3 segundos, com os documentos ainda na mão. Depois, os colocou sobre o balcão com cuidado, como se estivessem quentes, e pegou a bolsa. O funcionário já havia retornado à tela do computador com um alívio discreto de quem sobreviveu a algo que não era responsabilidade sua. Ela virou para o homem ao lado dela e sentiu o orgulho que carregava desde os 18 anos subir como reflexo automático antes que ela tivesse chance de decidir se queria que ele subisse. Eu não preciso de ajuda de ninguém, obrigada, ela disse. A voz saiu mais firme do que ela esperava, o que era bom, porque por dentro o estômago ainda estava fechado e as mãos ainda estavam frias, e ela tinha 52 minutos de ônibus pela frente de volta para o Brás, com o peso de tudo aquilo como bagagem não declarada. O homem não recuou. Também não avançou. Ficou olhando para ela com uma expressão que não tinha nenhuma das coisas que ela esperava encontrar. Não havia condescendência, não havia pena, não havia aquela qualidade específica de quem ajudou alguém
e agora espera ser agradecido pela ajuda. Havia algo mais próximo de reconhecimento, como se ele estivesse vendo não a situação, mas ela, e soubesse distinguir uma da outra. Então, ele colocou a mão no bolso interno do paletó e tirou um cartão. Não o cartão dele, um cartão de uma outra pessoa, de proporções menores, papel creme com tipografia discreta. Estendeu para Renata com 2 dedos, sem cerimônia. Doutora Fernanda Ottoni, ele disse, advogada de família, parceira da Cavalcante Corp. Ligue quando estiver pronta, sem custo, sem obrigação. Renata olhou para o cartão, depois para ele, depois para o cartão de novo. Pegou mais por impulso do que por vontade, porque o impulso foi mais rápido que o orgulho desta vez, o que ela só percebeu depois que o cartão já estava dentro da bolsa. Ele assentiu uma vez, levemente, como quem diz tudo bem e não está esperando nada em troca, e voltou para a sala de espera. Ela saiu do cartório antes de ele ser atendido. O sol de novembro batia na rua Boa Vista com aquela intensidade de meio-dia que faz São Paulo parecer uma cidade sem sombra. Renata caminhou até o ponto de ônibus na São João. Passou por uma banca onde um senhor vendia água de coco e paçoca e biscoito polvilho, e esperou o 177p com a bolsa no colo e o cartão lá dentro que ela não tirava para reler, mas que sabia estar lá do mesmo jeito que se sabe de coisas que ainda não decidiram o que vão ser. O ônibus chegou lotado. Ela conseguiu um lugar sentada perto da janela, o que era sorte, e ficou olhando São Paulo passar, o elevado Costa e Silva, a Avenida do Estado, os viadutos e o rio lá embaixo cor de cimento úmido. 52 minutos. Contou os semáforos por um tempo e depois parou de contar. Sofia estava na creche desenhando girafas. Ela voltaria às 17 horas. Renata tinha exatamente esse tempo para encontrar uma forma de não parecer destroçada quando fosse buscar a filha. 2 dias depois, numa quarta-feira de tarde com garoa fina batendo na janela do apartamento no Ipiranga, Renata tirou o cartão da bolsa e ficou segurando por uns 2 minutos antes de discar. Não ligou por Eduardo Cavalcante. Isso ela precisava deixar claro para si mesma antes de ligar, porque clareza era o tipo de coisa que ela cultivava nos momentos onde tudo ao redor estava nebuloso. Ligou porque Leandro tinha dito que a audiência estava marcada, porque a advogada que ele havia contratado para representar Sofia já havia protocolado documentos no fórum, e porque Renata havia pesquisado o suficiente nos últimos 2 dias para entender que, sem representação jurídica própria, ela entrava numa audiência de guarda como quem entra numa disputa de xadrez sem conhecer as peças. Ligou porque Sofia tinha 4 anos e porque 4 anos é muito pequeno para uma criança carregar as consequências do orgulho da mãe. Doutora Fernanda Ottoni atendeu no segundo toque. Voz clara, sem pressa, do tipo que transmite competência antes das palavras transmitirem qualquer coisa. Renata se apresentou e explicou a situação em ordem cronológica, do jeito que aprendera a organizar as coisas difíceis, do começo para o fim, sem desviar, sem minimizar, sem o tom de vítima que ela evitava instintivamente mesmo quando a situação objetivamente qualificaria. Doutora Fernanda ouviu sem interromper. Quando Renata terminou, houve uma pausa breve e então a advogada disse: "Você pode me mandar os documentos que você tem por foto agora?" Renata mandou. Em 40 minutos, doutora Fernanda ligou de volta. "Renata, eu preciso que você ouça com calma o que eu vou te dizer." Ela ouviu. A renda de Leandro estava subdeclarada nos documentos. Algo que a advogada identificou por inconsistência entre os bens listados e o rendimento declarado. Uma discrepância que qualquer perito contábil confirmaria em análise simples. O endereço que ele havia fornecido como residência principal era um apartamento no Morumbi que estava formalmente registrado no nome de uma empresa holding, não dele, o que comprometia a narrativa de estabilidade residencial comprovada que os documentos construíam.
E havia um histórico de visitas ao longo dos últimos 18 meses que Renata podia provar, por mensagens, por registros da creche, por declaração da coordenadora pedagógica, que demonstrava padrão consistente de ausência da parte de Leandro em datas combinadas. Você tem muito mais chance do que imagina, doutora Fernanda disse. Mas precisa começar agora. Renata ficou sentada na beira da cama por um tempo depois que a ligação terminou. Não era alívio, não exatamente. Era algo mais próximo de terra firme depois de nadar com roupa. A sensação de que o chão existe mesmo que os pés ainda estejam molhados. Na semana seguinte, numa segunda-feira de tarde, com o sol voltando depois de 3 dias de chuva, Eduardo Cavalcante apareceu na confecção da rua José Paulino. Renata estava na bancada de corte quando a colega Patrícia veio avisar que tinha um homem na recepção perguntando por ela. Bem arrumado, educado, disse que não vai demorar. Renata pensou por um segundo. E foi. Ele estava de pé perto da porta de entrada, sem a pasta de couro desta vez, as mãos no bolso da calça, o paletó do terno aberto. Parecia levemente fora do lugar no ambiente de máquinas industriais e araras de tecido, mas não parecia desconfortável com isso. Havia uma qualidade nele de pessoa que se adapta ao espaço sem precisar que o espaço se adapte a ela. Vim me desculpar por não ter me apresentado direito no cartório, ele disse. Direto, sem rodeios, sem o preâmbulo de com licença ou espero não estar atrapalhando, que seriam mais convencionais e também menos honestos. Eduardo Cavalcante estendeu a mão. Renata apertou a mão dele com firmeza. Eu sei quem você é, ela disse. Havia pesquisado o nome da Cavalcante Corp depois de ligar para a doutora Fernanda, porque era do seu feitio saber com quem estava lidando. 380 milhões, 240 funcionários, projetos no Itaim, na Faria Lima, em Alphaville. O tipo de empresa cujo nome aparecia nas páginas de negócios ao lado de palavras como expansão, captação e consolidação. Ela o olhou nos olhos e esperou. Eduardo não pareceu desconfortado pelo fato de ela saber. Posso te convidar para um café? Ele perguntou. Ela considerou por 2 segundos que foram honestos. Havia desconfiança, era claro, o tipo de desconfiança que não é irracional quando um homem de 380 milhões aparece no seu local de trabalho para convidar para café sem razão óbvia. Mas havia também algo diferente do que ela esperava de um bilionário, e ela não saberia nomear o que era ainda, apenas que não era o que esperava. Tem um bar na esquina, ela disse, 20 minutos. O bar da esquina tinha 4 mesas de plástico vermelho e uma geladeira de vidro com refrigerante e água de coco gelada e um cardápio plastificado pregado na parede com fitex. Renata pediu café com leite porque era o que ela tomaria de qualquer forma àquela hora. Eduardo pediu café, olhou para o cardápio por um instante e pediu o café mais barato, que era o coado simples a R$ 3,50. Ela notou. Não disse nada. Ele não estava performando humildade. Ela teria identificado isso. Havia uma qualidade específica na humildade performática que vinha junto com um olhar lateral, esperando ser notado. Não era isso. Era alguém que olhou o cardápio, decidiu o que queria e pediu. O café chegou em 2 copinhos de vidro. A borra ficava no fundo se você mexesse rápido demais. Eles ficaram sentados por 40 minutos, o dobro do que Renata havia estabelecido como limite, e ela só percebeu isso quando olhou para o relógio e sentiu uma surpresa genuína com o número. Eduardo tinha feito 2 perguntas sobre ela, e 7 sobre a situação com Leandro, o que era a proporção de alguém que estava genuinamente preocupado com a situação, não com a impressão que estava causando ao perguntar sobre ela. Quando ela contou sobre a ligação com doutora Fernanda e as irregularidades encontradas, ele ouviu sem interromper, sem o impulso de oferecer solução que ela havia notado ser comum em homens acostumados a resolver problemas alheios.
Ele apenas ouvia, com aquela qualidade de atenção que é mais rara do que deveria ser. Quando ela terminou de contar, ele disse: "Ela é muito boa." Isso, não que bom ou você vai ganhar. Apenas o reconhecimento da competência da advogada, direto, sem ornamento. Renata tomou o último gole do café e sentiu algo no peito que ela decidiu não examinar ainda, porque havia tempo para isso mais tarde. E agora havia máquinas esperando e 3 horas de turno ainda pela frente. Nos 2 meses seguintes, enquanto doutora Fernanda construía o dossiê do processo e Leandro reagia com a irritação previsível de quem não esperava que o outro lado aparecesse com argumentos, Eduardo e Renata foram se encontrando. Não era namorar. Ainda, a palavra não cabia com precisão. Era algo mais parecido com 2 pessoas que haviam descoberto que gostar da presença de alguém é uma coisa que acontece antes de você decidir se vai ou não gostar. Eles almoçaram marmita num banco de pedra na Praça da República numa quinta-feira de sol, a embalagem de isopor no colo, o barulho dos pombos e da cidade ao redor. E Eduardo havia comido com a concentração de quem está desfrutando, não de quem está tolerando. Tomaram açaí num carrinho perto da rua José Paulino, onde o açaí vinha com granola e banana e custava R$ 12 a porção, e Eduardo pediu a maior e comeu tudo. Assistiram Sofia brincar no parquinho do Parque Dom Pedro II numa tarde de sábado, enquanto ela escalava a estrutura de metal com a seriedade de engenheira que as crianças de 4 anos colocam nessas coisas, a língua levemente para fora, na concentração. Sofia tinha olhos grandes e cabelo crespo, preso em 2 cachos, que Renata fazia toda manhã com paciência e condicionador sem enxague. Ela não era tímida. Foi o que Eduardo percebeu logo na segunda vez em que a viu. Era avaliadora. Ficou olhando para ele por uns 3 minutos na primeira vez, com aquela expressão de criança que ainda não aprendeu que é indelicado examinar as pessoas. E então perguntou: "Você tem bicicleta?" E quando ele disse que não, ela assentiu, como se isso fosse informação relevante que ela estava catalogando. Eduardo se pegou pensando nela na manhã seguinte, na reunião de planejamento trimestral, o que era o tipo de coisa que não tinha acontecido com ele em muito tempo. Essa coisa de pensar em alguém específico no meio de uma reunião que exigia atenção. Foi numa tarde de terça-feira, num restaurante árabe na Liberdade, que cobrava R$ 29 por quilo, que Eduardo contou sobre o pai. Eles tinham pedido prato cheio, kafta e hummus e pão sírio quente, e a conversa havia começado no processo de guarda e havia se movido, como conversas honestas às vezes fazem, para lugares que nenhum dos dois havia planejado chegar. Renata tinha perguntado por que ele havia entrado naquele cartório, a versão real, não a versão educada. E Eduardo ficou em silêncio por uns 10 segundos, que foram silêncio de verdade, não o silêncio de quem está formulando resposta conveniente. "Meu pai morreu 8 meses atrás", ele disse. A voz saiu normal, controlada, mas havia algo nos ombros que desceu 1 milímetro quando ele disse: "Morte súbita, domingo, 6 da manhã, sem aviso." Renata não disse nada, apenas continuou olhando para ele. "Eu herdei a empresa, o apartamento de 300 metros, o carro, a arte nas paredes, o conselho que me liga, toda semana para discutir estratégia de crescimento. Ele partiu um pedaço de pão sírio, mas a empresa era dele, o apartamento era dele, a arte era dele. Eu moro dentro de uma vida que pertencia a outra pessoa e trabalho 14 horas por dia para não ter tempo de perceber isso." Renata ficou olhando para ele por um momento. O restaurante ao redor tinha o barulho suave de almoço de dia de semana, talheres e conversas sobrepostas e o cheiro de carne temperada que chegava em ondas da cozinha. "Você contou isso para alguém antes?" ela perguntou. Eduardo pensou. "Não,
Ela assentiu devagar, sem fazer nada especial com essa informação, sem transformá-la em intimidade forçada ou em análise, apenas recebendo como se fosse algo que fazia sentido ser dito em voz alta de vez em quando. Havia algo nessa ausência de reação exagerada que foi mais acolhedor do que qualquer coisa que ele esperava. Renata cortou um pedaço de kafta. Meu pai foi embora quando eu tinha 11 anos, ela disse. Não morreu, foi embora mesmo, diferente e igual. Eduardo olhou para ela. Igual como? Ela considerou. A casa fica com um buraco no tamanho dele. Você aprende a morar em volta do buraco, mas o buraco fica. Eles ficaram no restaurante por 2 horas. Pediram chá de hortelã depois do prato e ficaram com as xícaras na mão, enquanto a conversa ia mais fundo do que qualquer conversa que Eduardo se lembrava de ter tido em anos, talvez em mais do que anos. Renata falava com a precisão de alguém que havia aprendido que palavras custam e, portanto, deveriam ser escolhidas, não desperdiçadas. Quando dizia algo, ela queria dizer aquilo especificamente, não uma versão aproximada. Eduardo, que havia passado anos em reuniões onde palavras eram usadas para construir impressão mais do que para transmitir conteúdo, notou a diferença com uma clareza que era quase física. Na saída, ela disse que precisava pegar Sofia às 17 horas, que eram 40 minutos de ônibus mais 5 a pé, e Eduardo perguntou se podia acompanhar até o ponto. Ela disse que podia. Andaram pela Liberdade com o sol de novembro baixando e os letreiros em japonês captando a luz de um jeito dourado, e Eduardo percebeu que estava andando mais devagar do que o normal, o que era uma informação sobre si mesmo que ele recebeu sem saber exatamente o que fazer com ela ainda. Numa noite de dezembro, depois de jantar no mesmo restaurante de R$ 29 por quilo, porque havia se tornado o lugar deles sem nenhuma declaração formal nesse sentido, Eduardo a acompanhou até o apartamento no Ipiranga. Subiram os 3 lances de escada sem elevador, o corrimão de metal pintado de bege, as portas dos apartamentos com capachinhos de crochê que os moradores antigos tinham colocado e ninguém havia tirado. O apartamento de Renata era o 304. Ela abriu a porta e acendeu a luz da sala, e Eduardo ficou na soleira por um momento, olhando para dentro. 40 metros que ela havia preenchido com a qualidade de presença que as pessoas que cuidam de espaços pequenos desenvolvem. A poltrona com manta xadrez dobrada no braço, a prateleira com livros organizados por tamanho, os desenhos de Sofia presos com fita adesiva na parede em altura de criança, girafas e casas e figuras que eram obviamente sóis, apesar de serem laranjas. É pequeno, Renata disse. E havia no tom algo que não era vergonha, mas era irmão da vergonha, o hábito antigo de quem passou a vida inteira antecipando o julgamento dos outros para se proteger dele. Eduardo olhou para os desenhos na parede, para a manta na poltrona, para a luz que ela havia deixado acesa antes de sair, que fazia o ambiente parecer esperado, não abandonado. É um lar, ele disse. Disse sem inflexão de quem está sendo generoso ou consolador. Disse do jeito que se diz uma observação factual. Renata ficou olhando para ele por um segundo, e então algo nos ombros dela desceu do mesmo jeito que tinha descido nele no restaurante árabe quando ele tinha falado do pai. Ela não o convidou para entrar naquela noite, e ele não esperava ser convidado. Despediram-se na porta e Eduardo desceu os 3 lances de escada com o barulho dos próprios passos e a sensação de que havia algo acontecendo que ele não havia escolhido e que estava acontecendo de qualquer forma, o que era simultaneamente desconcertante e a coisa mais viva que ele havia sentido em muito tempo. O julgamento chegou de fora, como sempre chega, não de dentro. A mãe de Eduardo, Sônia Cavalcante, era uma mulher de 63 anos que havia construído ao longo de décadas uma competência específica em identificar o que poderia complicar a vida dos filhos antes que os filhos identificassem por conta própria. Ela ligou numa sexta-feira de manhã e pediu almoço no Fasano.
E Eduardo foi, porque recusar almoço no fazano com a mãe requeria energia que ele preferia gastar em outras direções. A mesa era a do canto, a favorita dela, vista para o jardim. A luz entrando pelos venezianos em listras douradas sobre a toalha branca. Sônia pediu o linguado com ervas e água com gás, e depois olhou para o filho com a expressão que ele conhecia desde a adolescência. A expressão de quem vai dizer algo que considera necessário e que entende que não será bem recebido. Uma costureira com processo de guarda e ex-marido problemático. Ela disse direta, sem prólogo, porque Sônia sempre havia achado prólogos uma perda de tempo. Você quer que isso apareça nos bastidores do mercado? Eduardo colocou o garfo sobre o prato. Ela se chama Renata. Sônia continuou. Disse que o momento era delicado para a Cavalcante, que havia negociação com fundo de investimento americano em andamento, que a vida pessoal de um CEO era visível de formas que nem sempre eram controláveis, que essas situações tendiam a criar narrativas que tomavam vida própria. Disse tudo isso com o tom de quem está sendo racional, não cruel, e havia algo nisso que era mais difícil de responder do que crueldade teria sido, porque crueldade Eduardo saberia rebater. Racionalidade que desconsiderava a humanidade de alguém era mais complicada. Essas situações, ele disse devagar. Você está chamando uma pessoa de situação. Sônia bebeu um gole da água. Você sabe o que eu quis dizer. Sei, Eduardo respondeu. É por isso que estou dizendo o que disse. O almoço terminou sem resolução, como terminavam os almoços em que ele e a mãe chegavam ao ponto de fundo de uma discordância que tinha raízes mais antigas do que o assunto imediato. Eduardo foi direto do fazano para a Faria Lima, sentou na cadeira da sala de reuniões 20 minutos antes do horário da reunião, olhou pela janela de vidro para a avenida lá embaixo e ficou pensando numa coisa que o pai havia dito uma vez, num domingo de manhã, com café na cozinha da casa em Pinheiros, que as opiniões dos outros sobre suas escolhas dizem muito mais sobre as escolhas deles do que sobre as suas. Era o tipo de coisa que soava como frase de calendário até você precisar dela de verdade, e aí se revelava como instrução de sobrevivência. Mas a pressão não veio só da mãe. Veio dos sócios em tom de preocupação cuidadosa. Veio do conselho em forma de perguntas sobre foco e estabilidade. Veio de uma coluna de mercado que mencionou, em 2 parágrafos discretos, mas legíveis, que o CEO da Cavalcante havia sido visto em locais simples da zona central com frequência e especulava, sem especular explicitamente, sobre o que isso poderia significar para o perfil da empresa. Leandro foi mais direto. Ao descobrir por fontes suas que Eduardo estava na vida de Renata, mudou a estratégia jurídica com uma velocidade que doutora Fernanda descreveu ao telefone com o tom de quem encontrou exatamente o que esperava encontrar. Os novos documentos argumentavam que Renata estava expondo a menor a relacionamento instável com um homem de influência desproporcional, insinuando que o interesse dela em Eduardo era financeiro, e que isso criava um ambiente de instabilidade emocional para Sofia. Era uma manobra com dupla função: atacar a credibilidade de Renata e usar a presença de Eduardo como evidência de juízo questionável. A juíza, cautelosa, solicitou avaliação psicossocial completa da dinâmica familiar. Renata ouviu tudo isso numa ligação com doutora Fernanda numa terça-feira à noite, depois de colocar Sofia para dormir. Ficou sentada na poltrona com a manta xadrez no colo, as luzes da rua entrando pela janela com aquele tom alaranjado de São Paulo à noite que nunca era completamente escuro. Pensou por um longo tempo o tipo de pensar que não produz pensamentos lineares, mas que produz clareza eventual, como quando você deixa água com barro assentar e o que fica no fundo é o que sempre foi verdadeiro. Sofia era 4 anos de vida que ela havia construído com as próprias mãos. Sofia era o nome que ela havia escolhido num quarto de hospital às 3 da manhã, porque significava sabedoria, e ela queria que a filha tivesse aquilo como ponto de partida.
Sofia era a razão pela qual ela ainda estava de pé depois de tudo que tinha tentado derrubá-la. Nada nessa história era mais importante do que isso. Na manhã seguinte, Renata foi até o escritório da Cavalcante Corp, na Faria Lima. Não havia ligado antes. Havia acordado com a clareza que a noite de pensar havia produzido, e havia ido enquanto a clareza ainda estava fresca, porque clareza tem validade curta se você não age enquanto ela dura. A recepção era de mármore claro, com iluminação embutida, e uma recepcionista que pediu para ela aguardar com o tom de quem está acostumada a filtrar pessoas. Ela aguardou 9 minutos em pé, não sentada, porque sentar parecia uma concessão que ela não estava disposta a fazer naquele momento. Então Eduardo apareceu no corredor com a expressão de quem foi avisado por mensagem que ela estava ali, e algo nos olhos dele abriu de um jeito que ele não controlou completamente. Renata, ela foi direta. Ele merecia direto. Sofia é minha prioridade. Ela disse no corredor mesmo, a 2 metros de distância, com a voz baixa, mas firme. Enquanto esse processo não terminar, você não pode estar no meio disso. Leandro está usando você como argumento. A avaliação psicossocial vai examinar tudo. Se eles encontrarem qualquer coisa que possa ser interpretada como instabilidade, eu perco vantagem real. Eduardo ficou olhando para ela com os olhos fixos, sem interromper, sem a expressão defensiva que muitos homens colocavam quando recebiam uma frase que os removia de algum lugar. Havia algo nele que ouvia de verdade, que entendia que ser ouvido não era o ponto, que o ponto era a filha dela de 4 anos, que desenhava girafas com giz de cera. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento. Você está certa, ele disse. Simples, sem qualificação, sem mas, sem negociação. Apenas o reconhecimento de que ela havia avaliado a situação com clareza e que ele respeitava essa clareza, mesmo que custasse algo a ele. Renata sentiu a garganta apertar. Não de tristeza exatamente. Era algo mais complicado que tristeza. Era a emoção específica de ser visto e respeitado ao mesmo tempo, que não era tão comum quanto deveria ser. Ela a sentiu uma vez, virou e foi embora. 6 semanas, Eduardo contou. Não de forma consciente e planejada, foi depois, olhando para trás, que percebeu que havia contado. 6 semanas, sem mensagem, sem ligação, sem aparecer na rua José Paulino ou na Praça da República. Respeitou porque havia dito que respeitaria, e porque respeitar quando custa algo é a única versão de respeito que tem significado real. Trabalhou às 14 horas de sempre. Fechou o negócio com o fundo americano que a mãe havia mencionado. Participou de 3 reuniões de conselho onde ninguém mencionou Renata, e ele não mencionou Renata. E o assunto ficou suspenso no ar, como coisa não resolvida, que todos concordam em fingir que não existe. Numa noite de quarta-feira da 5ª semana, foi até o apartamento do pai em Pinheiros, que ainda não havia vendido porque não havia conseguido decidir o que fazer com as coisas de dentro. Ficou sentado na cadeira de jacarandá com arranhões de décadas. Não fez nada. Ficou sentado por 1 hora e 40 minutos no escuro, com o cheiro de papel velho e madeira tratada. E quando saiu, trancou a porta com mais cuidado do que o necessário, o gesto de quem está preservando algo que não está pronto para deixar ir. A audiência de guarda foi marcada para uma quarta-feira de manhã no Fórum Regional do Ipiranga. 11º andar, sala de audiência com janela para o pátio interno, onde uma figueira crescia torta, mas consistente entre as pedras do calçamento. Renata chegou de terno que ela havia comprado numa loja de roupas de segunda mão na Feira do Rolo e ajustado na máquina da confecção. O tecido azul marinho assentando com precisão nos ombros, porque ela sabia corte e sabia que corte importava. Doutora Fernanda chegou 2 minutos antes dela com uma pasta volumosa e a expressão de alguém que havia dormido pouco, mas estava completamente presente. Leandro chegou com 2 advogados e a postura de quem não imagina outro resultado além do que planejou.
A juíza Cláudia Meirelles tinha 51 anos. Cabelo curto grisalho, óculos de armação fina e a qualidade específica de quem já ouviu tantas histórias humanas que não se deixa impressionar por volume ou performance, apenas por consistência e evidência. Entrou na sala com a pontualidade de quem respeita o tempo dos outros porque respeita o próprio. Cumprimentou as partes sem sorrir nem franzir o senho e abriu a pasta com o movimento de quem vai trabalhar, não presidir. A sala tinha aquele silêncio particular de lugares onde decisões importantes são tomadas com regularidade. Um silêncio que não é vazio, mas é carregado, como se as paredes tivessem absorvido ao longo dos anos o peso de tudo que havia sido dito ali dentro. Renata manteve as mãos sobre a mesa, planas, quietas, o mesmo exercício das mãos frias no cartório, só que desta vez ela havia praticado por semanas. Doutora Fernanda apresentou o caso com a precisão de quem havia construído cada argumento sobre evidência documentada, não sobre narrativa emocional. Começou pela renda de Renata, que era de R$ 1.650 mensais, número que Leandro havia usado como argumento de insuficiência e que a advogada recontextualizou com aluguel pago em dia por 3 anos consecutivos, sem atraso, comprovado por recibos, com matrícula de Sofia na creche municipal com frequência de 92%, comprovada pelo registro da instituição, com relatório da professora Andréia descrevendo Sofia como criança emocionalmente estável, bem cuidada, comunicativa e afetivamente segura. Depois, apresentou o histórico de visitas de Leandro, construído a partir de registros de mensagens, anotações da agenda da creche e declaração da coordenadora pedagógica. De 23 datas combinadas nos últimos 18 meses, Leandro havia comparecido em 9. A juíza anotou algo, não disse nada. Depois vieram as inconsistências nos documentos de Leandro. A renda subdeclarada, demonstrada por comparação entre o rendimento declarado e os bens arrolados, com laudo de perito contábil que doutora Fernanda havia contratado. O endereço de residência principal registrado em nome de empresa holding, demonstrado por certidão do cartório de imóveis. A advogada de Sofia, contratada por Leandro sem consulta à mãe, cujo contrato havia sido assinado 48 horas antes da convocação de Renata ao cartório, o que estabelecia linha do tempo específica sobre quem havia iniciado o processo e como. Leandro sussurrou algo para um dos advogados. O advogado fez anotação. A juíza continuou olhando para a doutora Fernanda com a atenção de quem está verificando, não apenas ouvindo. O advogado de Leandro tentou usar Eduardo. Era o argumento que eles haviam guardado. Renata podia perceber pela forma como o homem se adiantou levemente na cadeira quando chegou a hora. O gesto de quem vai apresentar o que considera o argumento decisivo. Disse que a avaliação psicossocial havia identificado presença recorrente de terceiro adulto do sexo masculino no cotidiano da menor, que esse terceiro era figura pública de influência econômica desproporcional e que a exposição de uma criança de 4 anos a relacionamento de natureza instável entre mãe e pessoa de perfil complexo configurava ambiente de instabilidade emocional potencial. Usou a palavra instabilidade 4 vezes em 2 minutos. A juíza ouviu sem interromper. Quando o advogado terminou, ela olhou para os papéis por um momento. Depois, olhou para ele por cima dos óculos, com a expressão de quem vai dizer algo que considera óbvio, mas que diz mesmo assim, por completude. O senhor está argumentando que a presença de um adulto responsável e presente no cotidiano de uma criança constitui fator de instabilidade, a juíza disse, sem evidência de qualquer comportamento inadequado, sem registro de conflito, sem nenhuma documentação além da existência dessa pessoa. O advogado começou a reformular. Não precisa reformular.
A juíza disse, sem agressividade, com a neutralidade definitiva de quem encerrou aquela linha de raciocínio. O argumento não procede na ausência de evidência concreta. Leandro ficou com a mandíbula levemente contraída, o que era o único sinal visível de que havia entendido o que acabara de acontecer. Renata manteve as mãos planas sobre a mesa. Não era hora de nada ainda. A juíza Cláudia Meireles deliberou por 14 minutos em câmara, tempo que Renata passou sentada na cadeira com a coluna ereta e os olhos fixos na figueira torta lá embaixo pela janela, aquela árvore que havia encontrado caminho entre as pedras do calçamento, porque as árvores não pedem permissão para crescer, apenas crescem pelo espaço disponível. Doutora Fernanda ficou ao lado dela em silêncio, que era exatamente o tipo de presença que a situação pedia. Leandro e os advogados dele estavam do outro lado da sala, fazendo o tipo de conversa baixa que serve mais para ocupar o silêncio do que para comunicar algo. Quando a juíza voltou, sentou, abriu a pasta e leu a decisão com o tom uniforme de quem está documentando para o registro, tanto quanto comunicando para os presentes. Guarda unilateral concedida à mãe, Renata Souza. Visitas ao pai estabelecidas em fins de semana alternados, com horários definidos e obrigatoriedade de cumprimento. Pensão alimentícia calculada sobre renda real, corrigida conforme laudo pericial. Advogada substituta para representação de Sofia a ser indicada pelo juízo, sem custo para nenhuma das partes. Leandro ficaria com o direito de participar de decisões sobre educação e saúde, desde que comunicadas com antecedência mínima de 7 dias. A juíza leu tudo em 3 minutos e 40 segundos. Depois assinou, fechou a pasta e agradeceu às partes. Renata não se levantou imediatamente. Ficou sentada por uns 10 segundos depois que a juíza saiu, as mãos ainda planas sobre a mesa. E então, doutora Fernanda colocou a mão sobre as dela, com um aperto breve e firme, que dizia tudo o que precisava ser dito, sem precisar de palavras. Leandro saiu com os advogados sem olhar para ela. O passo rápido de quem está processando uma narrativa alternativa para o que acabou de acontecer. O funcionário do cartório começou a arrumar os papéis. A figueira lá embaixo continuava crescendo torta entre as pedras. Renata respirou fundo uma vez e então se levantou. Saiu do fórum com a pasta de documentos numa mão e a bolsa de tecido na outra, e desceu os degraus da entrada num ritmo que era mais rápido do que ela havia subido. Não de pressa, de leveza, que é diferente. A rua do fórum era calçada de pedra portuguesa, com jacarandás dos dois lados, e novembro havia colocado flores roxas nas árvores que caíam sobre o calçamento em tapete irregular e úmido. O ar tinha aquele cheiro de chuva recente que São Paulo às vezes tem nas manhãs de novembro, antes do sol subir e secar tudo. Esse cheiro de terra molhada, misturado com asfalto, que é o cheiro da cidade sendo lavada. Renata chegou na calçada e parou. Ele estava lá, do lado de fora do fórum, na calçada em frente, encostado na mureta baixa de concreto com as mãos no bolso da calça e o paletó aberto, olhando para ela com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer nos últimos meses. A expressão de presença completa, sem demanda alguma. Não estava dentro, não havia entrado. Não havia exibido nem a presença, nem o apoio, nem a ansiedade de quem está esperando ser visto esperando. Estava apenas lá, simples assim, do lado de fora, esperando. Renata ficou parada nos degraus por um segundo. Como você sabia a hora? Ela perguntou. Doutora Fernanda me avisou. Disse com naturalidade, sem inflexão de quem fez algo inteligente ou estratégico. Apenas respondeu à pergunta que ela havia feito. Ela desceu os últimos degraus devagar. Parou a uns 2 metros dele. As flores de jacarandá caíam entre eles com aquela lentidão de coisas leves que o vento carrega sem pressa.
Renata percebeu que estava com os olhos marejados apenas quando a visão ficou levemente embaçada, o que era uma informação que chegou atrasada em relação ao momento em que havia começado. Não era tristeza, não era exatamente alegria, ainda não, era algo anterior à alegria, era o alívio que existe antes do corpo entender completamente que o perigo passou, o tipo de alívio que aperta antes de soltar. Eduardo não se aproximou. Ficou onde estava, os olhos fixos nela, e esperou. Esperou ela vir. Renata veio. Deu os 2 metros e chegou perto dele, e ele abriu levemente os braços, sem fazer drama disso. Um gesto de disponibilidade, não de exigência. E ela colocou a testa no ombro dele e ficou assim por alguns segundos com os olhos fechados, enquanto São Paulo continuava acontecendo ao redor. Os carros, os pombos, o cheiro de chuva e terra e cidade, e as flores de jacarandá caindo em tapete roxo sobre a calçada de pedra portuguesa. Ele não disse nada. Ela também não. Era tudo o que precisava ser. 3 meses depois, numa manhã de fevereiro, com o sol entrando pelas janelas da sala de reuniões da Cavalcante Corp, Eduardo apresentou ao Conselho uma nova linha de microcrédito voltada a empreendedoras de moda e costura em São Paulo. Fundo inicial de R$2 milhões, taxa de juros abaixo do mercado, prazo de até 36 meses, mentoria técnica incluída, sem exigência de garantias reais para contratos abaixo de 50 mil. O Conselho ouviu, fez perguntas sobre retorno e risco. Eduardo respondeu com os números que havia construído com a equipe financeira ao longo de 6 semanas, e a proposta foi aprovada por maioria. Sônia Cavalcante, que participava das reuniões de conselho como membro fundadora, não votou contra, não votou a favor. Ficou em silêncio e olhou para o filho por um momento com uma expressão que era mais complexa do que aprovação ou desaprovação. Era o olhar de quem está atualizando o arquivo que tem sobre uma pessoa. Renata foi a primeira beneficiada do programa, com contrato real, cláusulas claras, metas definidas por ela mesma em reunião com o consultor da Cavalcante Corp, que levou 3 sessões de 2 horas cada para construir um plano de negócio que ela havia guardado num caderno de capa desgastada havia anos. O ateliê Renata Souza abriu na rua José Paulino, no Brás, numa manhã de março com sol forte e o cheiro de tecido novo no ar. 3 máquinas industriais, 2 costureiras contratadas com carteira assinada, uma bancada de corte comprida o suficiente para trabalhar peça inteira sem dobrar, e uma placa do lado de fora, com o nome em letras brancas sobre fundo azul marinho. Moda que cabe no bolso do trabalhador. Era o que estava escrito no caderno de capa desgastada havia 13 anos e era o que estava na placa agora. Sofia foi à abertura com um vestido que Renata havia costurado do tecido de sobra da primeira coleção, azul com bordado branco na barra. E ficou a tarde inteira sentada numa cadeirinha perto da bancada, desenhando no bloco que a professora Andréia havia mandado de presente com um bilhete escrito à mão. Eduardo chegou às 11, ficou até às 2, bebeu 3 cafés e ajudou a pendurar araras, sem ser pedido e sem fazer cerimônia disso. O tipo de presença prática que Renata havia aprendido a reconhecer como a forma específica que ele tinha de dizer "estou aqui" sem usar as palavras. Sofia olhou para ele por um momento com a seriedade avaliadora de sempre e então disse, com a convicção de 4 anos que não deixa espaço para questionamento, "Você é o moço que ficou esperando." Eduardo olhou para ela. "Sou." Sofia voltou para o desenho. Assunto encerrado, conforme julgamento da especialista. Num domingo de tarde, semanas depois, os 3 foram ao Parque Dom Pedro II. Sofia foi direto para a estrutura de metal com a língua para fora, na concentração. Renata e Eduardo ficaram sentados no banco de pedra com o sol de final de tarde batendo de lado.
Aquela luz de domingo que São Paulo tem em março, quando o verão está cedendo, mas ainda não foi. Luz dourada e um pouco pesada, que faz as coisas parecerem mais permanentes do que são. Eduardo tinha tirado o paletó e dobrado no banco ao lado. Renata tinha os cabelos soltos, a primeira vez que ele a via assim, e havia algo diferente nessa versão dela. Não mais vulnerável, nem mais aberta, apenas mais ela, como roupa que serve sem precisar ajustar. Eles ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo Sofia negociar a escalada com outra criança que queria usar o mesmo caminho. E o barulho da cidade ao redor era o barulho de sempre, trânsito e pássaros e conversas distantes, São Paulo sendo São Paulo sem pedir licença para ninguém. Eduardo percebeu que estava feliz apenas quando tentou identificar o que estava sentindo e não encontrou nenhuma camada de ansiedade embaixo. Era incomum. Havia tanto tempo que o bem-estar vinha acompanhado de alguma coisa urgente por baixo. Alguma reunião, alguma decisão, algum vazio disfarçado de agenda cheia, que a ausência disso tudo parecia informação. Olhou para Renata. Ela estava olhando para Sofia, com o sorriso pequeno de mãe, que não precisa ser grande para ser completo. Ele não disse nada. Ela virou para ele depois de um momento, leu alguma coisa no rosto dele e virou de volta para a filha, mas colocou a mão sobre a dele no banco de pedra, devagar, sem anúncio, o gesto de quem não está fazendo nada especial, porque fazer aquilo era simplesmente o que havia para fazer. E ali, naquele banco de pedra no Parque Dom Pedro II, com Sofia escalando a estrutura de metal com língua para fora e o sol de março dourado e pesado, e São Paulo funcionando ao redor como sempre funcionou, sem pedir permissão e sem dar pausa, Renata entendeu o que Eduardo havia entendido semanas antes e o que ela havia resistido a entender, porque entender custava a vulnerabilidade de admitir que queria algo que podia não durar. Entendeu que o homem que havia entrado naquele cartório num dia de novembro não havia entrado para salvá-la, não havia calculado nada, não havia performado coragem para ser visto a performar. Havia entrado porque reconheceu em uma mulher de coque desfeito e mãos frias a mesma coisa que via no espelho às 3 da manhã, no apartamento de 300 metros, onde dormia mal e comia menos. Alguém que segurava tudo sozinho, com orgulho, esperando que alguém ficasse do lado sem ser chamado. Não era dinheiro, não era terno, nem relógio, nem escritório na Faria Lima. Era isso, apenas isso. Esse reconhecimento que não tem endereço de bairro e não aparece em balanço trimestral e não cabe em nenhum documento que cartório nenhum pode registrar. Era presença, era constância. Era a mão sobre a mão no banco de pedra enquanto a filha escalava e o sol baixava e a cidade seguia. E isso era mais do que suficiente. Era tudo.